Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, da agência Servidores, e tenho o prazer de receber hoje na nossa entrevista Vladimir Nepomuceno, que é diretor da Insight Assessoria, que assessora várias entidades do serviço público e também assessora a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Vladimir, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu conhecimento, pelo trânsito dentro do Congresso Nacional. Um trânsito que você e eu, que somos acostumados ao Congresso, estamos impedidos neste mês. O que é que mudou para o servidor público? O que é que mudou na política nesses 30 dias em que a gente está assustado com o que o coronavírus fez com a gente e com o mundo? Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, Humberto, o convite para essa nossa conversa aqui e te deixar bem claro, a admiração é mútua também, porque a gente acompanha o serviço teu, da agência, a gente está sempre se esbarrando, como você diz, a gente é acostumado a transitar pelo Congresso, a gente acaba se encontrando em reuniões, em eventos e até pelos corredores da casa lá. Bom, o que mudou para o servidor público nesse período? Eu acho que, primeiro, nos colocou afastados uns dos outros, que para o movimento sindical não é bom. Nós temos o artifício de usar a comunicação eletrônica, como nós estamos fazendo aqui agora, você na sua casa ou na minha. Os dirigentes sindicais, boa parte também, continuam trabalhando de casa. Eu participei de uma conversa com dirigentes do Judiciário, da FENAJUF, junto com o Paulo Lindsay, lá do Rio de Janeiro, que é servidor do IBGE, e faz parte da equipe da Auditoria Cidadã da Dívida. A gente está dando conta de conversar, usar as redes sociais, usar os caminhos eletrônicos, mas faz falta uma coisa que quem conhece o Congresso sabe, faz muita falta o contato de perto. Porque uma coisa é você botar um grupo de pessoas por meio eletrônico conversando à distância. Mas, como disse um analista durante uma votação remota da Câmara dos Deputados, não dá para você fazer uma conversa mais tradicional, que para nós é importante, o chamado conchavo, aquela conversa de pé de ouvido, onde você junta 2, 3 pessoas, fazem um acordo, voltam para o grupo maior, daqui a pouco você conversa com um parlamentar, conversa com um dirigente, você tem muito mais ação dinâmica presencialmente do que por meio eletrônico. Por exemplo, se um de nós dois agora quisesse consultar uma terceira pessoa, teríamos que chamá-lo para uma reunião ou marcar uma reunião futura. Então, aquela agilidade, aquela dinâmica que a gente tem dentro do Congresso Nacional, ela está bem prejudicada. Agora, isso não impede que a gente siga conversando. Temos que nos adaptar, é necessário, porque eu acho que a Organização Mundial da Saúde não fala de brincadeira, essa coisa mata. Nós já estamos chegando em casa de milhões aí de pessoas atingidas, mortos também não está nada pouco. Os hospitais no Brasil já começaram a entrar em colapso. Ontem eu vi o depoimento de um médico no Rio de Janeiro que disse que um respirador para 30 pessoas, eles têm que ficar fazendo rodízio. E chega no momento que tem que decidir quem fica, quem não fica. Então, a gente não tem que brincar, cada um na sua casa, circular o menos possível, mas que isso está fazendo com que a gente tenha, até pelo aprendizado, um pouco de dificuldade na conversa, na discussão política, que a gente sempre faz, porque é muito comum para quem frequenta o Congresso Nacional, você vai num gabinete, conversa com parlamentar, marca com dirigente sindical, com técnicos, com assessores, e vai conversando. Então, esse dia a dia da construção política dos representantes do serviço público está um pouco prejudicado, mas a gente está mantendo contato através das redes, através do celular, para poder não deixar que a coisa pare, porque quem está contra, quem está, vamos chamar assim, do outro lado, querendo mais prejuízo, não está a fim de brincadeira e também não está parado. Estão se articulando, estão tentando contrabandear coisas que nada tem a ver com o período que a gente vive hoje, que é um período formal de calamidade pública, onde foi acertado que o Congresso Nacional votaria apenas questões de consenso que envolvam a calamidade pública, e, no meio disso, o grupo fiscalista do governo vem tentando contrabandear questões que não têm nada a ver com o assunto. Foi o caso da medida provisória 905, por exemplo. Então, nós estamos aprendendo. A gente, da mesma forma que
no início não sabíamos fazer o que fazemos hoje, estamos aprendendo uma nova forma de agir. O servidor público, principalmente da área de saúde e de segurança, tem ido para a linha de frente. Na briga que houve desde o governo Temer com a primeira reforma trabalhista e todo o caminho que houve da tentativa do governo Bolsonaro até de tornar o servidor público culpado por problemas fiscais do governo, você acha que isso mudou na visão do governo ou ainda vai ter resistência e o trabalhador ainda vai ter que ficar de olho vivo para não ter perdas nesse processo, Vladimir? Não, eu acho que mudou um pouco, mas não para pessoas que precisariam ter um entendimento diferente, que são os membros do atual governo. Mudou um pouco na cabeça da sociedade, que chegou bem clara a notícia, bem pesada. É fundamental o serviço público. Eu tenho dito o seguinte: o que é considerado atividade essencial durante a pandemia em todos os lugares do mundo? 100% das atividades do serviço público. Porque você precisa dos profissionais de saúde, você precisa dos profissionais de segurança, você precisa do acompanhamento e fiscalização dos meios de produção de subsistência da sociedade. Ainda que num país não seja igual no outro, mas transporte público é uma concessão pública, não é? São empresas privadas? São. Quem trabalha ali, motoristas, cobradores e outros são CLT? São. Mas é uma concessão pública. Rádio, televisão, internet é concessão pública, ou seja, a dependência da estrutura do Estado para o atendimento da população durante a pandemia é fundamental. Agora, qual é a questão que eu acho que a gente tem que estar atento? Nós estamos sabendo muito claramente que sem os profissionais de saúde da rede pública não vai funcionar nada e a pandemia toma conta, mata todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, os fiscalistas do governo já estão se preparando para continuar o processo de desmonte e privatização. E aí, como ficaria, por exemplo, a parte de saúde pública? Muito simples. Entrega para organizações sociais. Hospitais que estão sendo recuperados, reformados, equipamentos que estão sendo adquiridos pela necessidade, como respiradores, como equipamentos de proteção individual, tudo isso que está sendo adquirido, eles não vão vender, não vão jogar fora. Mas é obviamente que as instituições públicas estão sendo preparadas para, tão logo termine a pandemia, serem entregues para organizações sociais, que é uma forma de privatizar o serviço público. E aí vem aquela história. Com organização social, não se discute salário de servidor, não se discute concurso público, a substituição do servidor concursado pelo contratado pela organização social é gradativa. Então, nós temos que deixar bem claro, funciona porque é público, funciona porque tem a estrutura do Estado por trás. E não dá para funcionar o que nós precisamos que funcione na mão de organizações sociais. Isso já ficou mais do que comprovado. Mas a intenção do governo terminou, entrega para a iniciativa privada, que é o que eles estavam querendo fazer desde o início, né? Já vem com essa onda desde 2017. Vladimir, uma outra pergunta que me ocorre agora e que é uma curiosidade minha. Neste momento, está tudo parado, as coisas que têm que funcionar estão funcionando e a gente não consegue esse trânsito no Congresso. Se você tivesse que dar um conselho para o sindicato, qual seria esse conselho nesse momento? O que é possível fazer ou para proteção ou para avanço, já que nós vamos sair, digamos, se a gente imaginar um túnel que a gente não sabe o que tem do outro lado ainda, mas vai ter que sair desse túnel num determinado momento. Você já conseguiu imaginar como aconselhar os seus aconselhados? O que dizer hoje ou ainda estamos, nesse momento, sem saber direito o que fazer? Não, eu acho que já dá para a gente saber o que fazer quando sairmos desse túnel que você coloca. É que, durante o período que a gente estiver atravessando esse túnel, nós temos que buscar o máximo de acúmulo de informações e argumentos para a defesa do serviço público enquanto serviço prestado pela administração pública, e não serviço público terceirizado.
não serviço público através de organizações privadas, como é o caso das organizações sociais. Então, nós estamos, por exemplo, a saúde, que é o que mais está sendo visível agora. Nós temos que deixar bem claro que os hospitais públicos só vão funcionar de acordo com a necessidade da população se mantiverem 100% públicos. Nós precisamos de profissionais de saúde, e aí, como foi dito por uma médica essa semana, não é médico toda a equipe de enfermagem, toda a equipe de suporte. Porque uma pessoa que está internada numa UTI por conta da Covid precisa de fisioterapeuta. Dependendo da situação, vai precisar de fonoaudiólogos, vai precisar, e todos precisam, de farmacêuticos, ou seja, toda a equipe de saúde completa precisa ter tranquilidade para trabalhar, precisa ter estabilidade, precisa ser servidor concursado. Porque nós temos muito claro, com essa pandemia, não se negocia com a vida, não se negocia com saúde, não dá para pôr preço. Aconteceu o que a gente viu lá nos Estados Unidos, milhares e milhares de mortes. Por que a maioria dos que morrem são pessoas de renda baixa, pessoas pobres, pessoas negras, latinos, imigrantes? Porque lá, por mais que exista hospital público, a conta chega. E muita gente, com medo da conta, não vai procurar um hospital, ainda que o dono do hospital seja o Estado ou a administração local. Então, nós temos que ter claro aqui também, nós precisamos manter o Sistema Único de Saúde na forma como ele foi pensado, criado e implantado, por mais que tenha sofrido ao longo desses anos todos uma carência de recursos, no sentido mais amplo da palavra, não só recurso financeiro, mas recurso material, recurso humano, toda a estrutura, é um sistema que funciona, é um sistema que dá certo. Não por acaso, outros países mantêm, como o Reino Unido mantém o seu sistema público, de onde nós tiramos parte da inspiração para montar o nosso, a Espanha mantém. Então, nós temos que ter bem claro, saindo dessa pandemia, saindo dessa crise, desse período que nós estamos vivendo, nós temos que já estar com argumentos prontos para ir para junto da sociedade e falar, olha aqui o que nós fizemos. Se não foi pior, foi graças ao serviço público, com todos os argumentos, com tudo aquilo que a gente possa colocar. Porque eu tenho muito claro, o Ministério da Economia, que vai ser o carro-chefe da proposta, vai entrar com os 2 pés para privatização de imediato. O secretário Salim Matar deixou bem claro, numa reunião que ele teve ontem, recuperar o país é com investimento privado. De que jeito? Vendendo, privatizando, trazendo a iniciativa para dentro do Estado, a iniciativa privada para dentro do Estado. E não é isso. Nós precisamos de mais investimento estatal. Está claro, o mundo inteiro está fazendo isso. Então, o recado que eu acho que a gente tem que deixar para os colegas é aproveitemos para acumular o máximo de argumentos, o máximo de informação para que a gente possa, tão logo saia desse período, contra a destruição do serviço público. Para nós é fundamental isso. Vladimir, para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa bem pessoal. Você, como consultor, como pessoa que anda todos os dias no Congresso, tem esperança de que os congressistas, quer dizer, os homens que passaram por essa situação, vão ser mais compreensivos, já que, pelo que você diz, no governo não vai haver compreensão? Eu acho que melhora um pouco. Não dá para confiar 100%, porque muitos parlamentares, infelizmente, aceitam votar coisas que não são boas para a sociedade em troca de um cargo, em troca de emendas parlamentares para poder gastar no seu município, na sua região. Nós estamos, querendo ou não, às vésperas de um processo eleitoral onde nós vamos eleger prefeitos e vereadores no país inteiro, são quase 6.000 municípios com eleição, e nós temos, infelizmente, uma bancada do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, com um percentual muito grande de fisiologismo. Nós temos argumentos para forçar um pouco a barra em cima desses parlamentares? Temos. Sabemos que não há uma posição hegemônica, não há uma posição sequer unificada do governo em relação a isso. Por exemplo, por que o Ministério da Economia ficou fora do lançamento do programa que a Casa Civil fez na entrevista coletiva de ontem? Porque eles acham que tem que privatizar tudo. Eles não concordam que tenha que haver mais nenhum investimento do Estado. Então, eu acho que nós temos que, da mesma forma que fazer uma campanha junto à sociedade,
partir para cima dos parlamentares, conversar com eles. Nós já estamos conversando com os parlamentares através das redes sociais, mas nós precisamos conversar com todas as bancadas, sem exceção, deixando bem claro, não dá para seguir na rota que vinha sendo seguida até antes da pandemia, com o processo de desmonte do serviço público. Dá para a gente fazer um trabalho, eu acho que dá para melhorar bastante. Vladimir Nepomuceno, assessor de vários sindicatos, que trabalha com a sua empresa assessorando os sindicatos. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelo papo aqui com a gente. Grande abraço. Sempre à disposição, Humberto. Grande abraço para você também.